Gênesis 5:21. Diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quantos dizem amém? Podes ler outro versículo? Livro de Hebreus. Capítulo 11, verso 5. Hebreus 11, verso 5. Diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes a sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, diga todos comigo, sem fé, diga bem alto, ora sem fé, mais alto, ora sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Paizinho bendito, nós entramos em Tua presença, estamos em Tua casa nesta tarde. Te pedimos, Abba Pai, que o Teu reino seja estabelecido em nosso meio esta tarde, que o Teu reino seja estabelecido no meio do Teu povo e no meio da Tua igreja. Abre os céus sobre o Teu povo, abre os céus sobre a Tua igreja. Pai, que os Teus anjos, Pai, estejam subindo e descendo continuamente neste lugar. Repreendo todo ataque do inimigo contra o Teu povo. Repreendo todo ataque do inimigo contra os Teus filhos. Ato todo e qualquer espírito maligno que quer roubar a semente da palavra, Pai, no coração dos Teus filhos. Ato todos esses espíritos agora e lanço todos esses espíritos para fora do nosso meio, para fora do Teu povo e para fora da Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, declaro os céus abertos sobre a Tua casa, os céus abertos sobre a Tua igreja, os céus abertos sobre o Teu povo, Pai, e declaro, Pai, os Teus anjos subindo e descendo neste lugar. E quero declarar que a Tua palavra flui, Senhor, de uma forma sobrenatural em nossa vida, Pai, para a Tua glória. Fala ao nosso coração, diz comigo: Senhor, fala ao meu coração, fala à minha vida, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Ontem eu estava pregando a igreja e preguei sobre nós vivemos na dimensão do sobrenatural. Diz a palavra que quando Deus criou Adão, Deus lhe deu domínio sobre todas as coisas que caminhavam na terra. E que não somente na terra, mas nas águas, como também nos ares. E diz a palavra que quando Adão perdeu esse domínio, perdeu esse governo, diz que Adão começou a sentir medo. E Deus falava ao meu coração que quando nós começamos a ter medo das circunstâncias, começamos a ter medo do dia da manhã, estamos a perder a nossa dimensão de domínio. Porque viver no sobrenatural, digam todos comigo, viver no sobrenatural é dominar, controlar todas as situações da nossa vida, seja financeira, seja familiar, seja qual for a área na saúde. Quando nós vivemos no sobrenatural, nós vivemos descansados. Diz para o teu irmão: viver no sobrenatural é não viver preocupado com o dia da manhã, porque sabemos que Deus está cuidando, Deus está preparando o nosso dia da manhã para que seja um dia de vitória. Mas o que acontece é que quando nós não caminhamos na dimensão do sobrenatural, começamos a caminhar no medo, na fé e na dúvida. Perdão, na falta de fé e na dúvida. Diz para o teu irmão: quando perdes a dimensão do sobrenatural, começas a caminhar no medo, na falta de fé e na dúvida. Então o que é que acontece? As situações começam a piorar cada vez mais. Você lembra-se de Pedro? Pedro estava no barco, viu Jesus andando sobre as águas, porque diz para o teu irmão: toda a circunstância natural pode ser governada pelo sobrenatural. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Diz para o teu irmão: toda a tua situação natural, mas diga bem alto, toda a tua situação natural
pode ser governada pelo sobrenatural. Quantos dizem amém? Toda a enfermidade pode ser governada pelo sobrenatural. Todo o problema financeiro pode ser governado pelo sobrenatural. Todo o problema de família pode ser governado pelo sobrenatural. Se caminhamos no sobrenatural, governamos todas as circunstâncias. Você pergunta, apóstolo, o que é o sobrenatural? Digam todos comigo, faça comigo assim, sobre o natural. Digam todos comigo, sobre o natural. Está acima do natural. Diz para o teu irmão, o sobrenatural controla o natural. Sabe que um dia o povo de Israel teve uma batalha bem forte contra os amalequitas. E Josué decidiu ir batalhar na terra, isto é, corpo a corpo com os soldados. E Moisés disse assim, não, tu vais lutar corpo a corpo, mas eu vou para uma dimensão mais acima. E diz a palavra que ele subiu um monte. Diga todos comigo, monte. Subir monte representa entrar na dimensão do sobrenatural. E diz a palavra que quando Moisés entrou na dimensão do sobrenatural, quando ele levantava as suas mãos, o povo de Israel vencia. Mas quando ele baixava os seus braços, o povo de Israel perdia. Diz para o teu irmão, sabias que o sobrenatural governa o natural? Diz para o teu irmão, aquilo que fazes na dimensão sobrenatural afeta a dimensão natural. Não sei se alguém me está a entender. Alguém está acordado aqui, por favor? Se alguém está acordado, celebre a palavra, diga amém, diga glória a Deus, celebre a palavra, amados. Sabe que Moisés entendia esta chave. E sabe algo impressionante? Diz a Bíblia que antes de Jesus ir ter com o seu povo, com os seus discípulos sobre as águas, diz a palavra que ele estava no monte. Diz para o teu irmão, não te estrevas a ir para a água. Quem está a caminhar sobre a água, sem primeiro ter estado no monte. Sabe qual é o nosso problema? Queremos resolver os problemas naturais sem primeiro estamos numa dimensão sobrenatural. Diz para o teu irmão, como é que queres resolver o teu problema? Criticando, murmurando, te queixando da vida, reclamando, posso dizer mais? Chorando. Porque se chorar mudasse a vida, amados, eu passava a chorar de manhã à noite. Diz para o teu irmão, mas não muda a tua vida. O que muda a tua vida é entrar na dimensão do sobrenatural. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Jesus não pôs um pé na água sem primeiro entrar na dimensão do sobrenatural. E quando ele entrou na dimensão do sobrenatural, diz que ele se aproxima dos discípulos caminhando. E os discípulos foram na frente dele. Sabe que às vezes, amados, um pouquinho mais de afastamento do natural será suficiente para quando você regresse, você venha na dimensão do sobrenatural. Isto é, eu vou explicar para você. Às vezes este tempinho que você vem à casa de Deus, quando eu digo este tempinho, devia ser um tempão, não é? Mas é tempinho. Este tempo que você vem à casa de Deus é um tempo que você se afasta da família, não é? Ou a família deveria vir consigo. Mas é um tempo que você se afasta das suas circunstâncias, para que quando você volte caminhando sobre as águas. Aleluia. Sabe qual é o preço de orar? Sabe qual é o preço de buscar a Deus? É quando nós nos retiramos de tudo e de todos. Talvez a nossa carne dizia assim: fica, não vais orar agora, não vais à igreja, olha, tens que resolver isto, olha, tanta situação que se está a passar. Mas eu entendi uma coisa, amados, que naturalmente eu não consigo resolver, mas quando me afasto um pouco, entro na presença de Deus, quando eu regresso, já posso resolver, porque entrei na dimensão do sobrenatural. Diz para o teu irmão, até quando não vais entender que no natural não consegues mudar a tua casa, no natural não mudas as finanças, no natural não mudas a família, mas se te afastares um pouco e entrares na dimensão do sobrenatural, quando voltares, vais poder trazer a solução para a tua casa, para a tua família, para as tuas finanças, para a tua saúde e para todas as áreas da tua vida. Damos um aplauso ao Pai de vitória. Sabe qual é o problema, igreja? Sabe qual é o problema? É que a nossa carne nos custa afastar-nos um pouco. Quando Jesus começou a ensinar para os discípulos e começou pregando dentro do barco de Pedro, ele disse para o barco de Pedro: afasta-te um pouquinho da terra. Pedro não estava apanhando nada, sabe porquê? Porque Pedro gostava de pescar, mas ali, sempre à beira da praia. E Jesus disse: faz-te ao mar alto. Diz para o teu irmão, quanto mais te afastas da terra,
e te aproximas do Pai, e te aproximas do mover sobrenatural, mais colheitas vais ver na tua vida. Diz para o teu irmão: como queres colheita em tua vida, se não sais perto da praia, se estás sempre perto da terra, se estás perto sempre das circunstâncias. Você vai ao médico, antes de ir ao médico, ora, entra na dimensão do sobrenatural. Você vai fazer negócio, antes de entrar no negócio, ora. O que é que tem a ver o negócio com o sobrenatural? Tem tudo a ver, amados. Sabe, quando o Pai me revelou isto, eu vou lhe dizer uma coisa. Será que o diabo quer que você comece a prosperar? Porque se você prosperar e, por sua vez, ser fiel a Deus, a obra de Deus também começa a... E o diabo quer isso. Então, não podemos usar armas naturais. Temos que entrar com o sobrenatural. Posso lhe dizer uma coisa? A sua semana de negócios, de trabalho vai começar, certo? Eu pergunto, quantos de vocês aqui decidiram, no mínimo, ou hoje, ou amanhã, muito bem cedo, tirar 1 hora para orar pela sua semana na área financeira? Não, pastor, não posso porque eu tenho que tratar de uma coisa, tenho que fazer umas chamadas. Diz para o teu irmão: afasta-te um pouco, para que quando voltes caminhando nas águas. Diz para o teu irmão: para de olhar para as coisas como naturais. Diz para o teu irmão: é desde o alto que se governa. Diz para o teu irmão: sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Diz para o teu irmão: quando estamos no sobrenatural, afetamos, dominamos, mudamos o natural. Quem está a entender, levanta a mão e diga amém. E Deus falou comigo esta palavra e compartilhei com a igreja ontem. Porque quando o medo está no nosso coração, quando a preocupação está no nosso coração, quer dizer que nós perdemos a nossa dimensão do sobrenatural. Porque quando nós caminhamos no sobrenatural, nós estamos preocupados, porque sabemos que Ele está cuidando de nós. Sabe o que o Pai me revelou? Que aquela mulher sunamita, quando deixou o seu filho morto na cama e foi procurar o profeta, ela já estava na dimensão do sobrenatural. Porque diz a palavra que quando ela deixou o seu filho no quarto, ela teve que subir até o terraço. Diz para o teu irmão: antes dela deixar o filho, ela subiu ao terraço. Ela entrou na dimensão do sobrenatural. E quando desceu à casa, o seu esposo lhe perguntou: vai tudo bem? E ela disse: vai tudo bem. Sabe porquê? Porque ela já tinha entrado na dimensão do sobrenatural. Diz para o teu irmão: quando estás no sobrenatural, toda a tua volta pode estar mal, mas tu sabes que Deus vai mudar essa situação. Toda a tua volta pode não parecer que está bem, mas tu sabes que a situação vai mudar, porque estás no sobrenatural. Vou lhe dizer uma coisa: quando você não está no sobrenatural, até quando tudo está bem, você vê as coisas mal. Tudo está bem e você tem medo que fique mal. Eu já vi pessoas assim: está preocupado porque não sei, está tudo tão bem. Não conhece pessoas assim? Ui, porque é que está assim? Não sei, está tudo bem, mas não sei, um pressentimento. Sabe o que é isso? Não vive no sobrenatural. Diz para o teu irmão: quando vives no sobrenatural, sabes que ninguém pode tirar a tua dimensão. E se alguém tentar tirar a tua dimensão, tu vais lutar por ela, tu vais guerrear por ela. Sabe o que é que acontece com o povo de Deus, amados? Deixamos de lutar por aquilo que é nosso e entregamos de mão beijada ao inimigo. O diabo quer nos roubar a saúde, nós entregamos. O diabo quer roubar a família, nós entregamos. O diabo quer roubar finanças, nós entregamos. Diz para o teu irmão: quando vives no sobrenatural, lutas por cada espaço e território que o Pai entregou em tua vida. Quem me está a entender, levanta a sua mão e diga amém. E vou dar uma palavra profética aqui. Quem perdeu território, é tempo de recuperar território. Diz para o teu irmão: se perdeste território para o inimigo, é tempo de te levantares com as armas do Pai em tua vida e recuperares o território que perdeste. Quem me está a entender, levanta a sua mão e diga amém. Diga todos comigo: eu vou recuperar família, eu vou recuperar finanças, eu vou recuperar saúde, eu vou recuperar paz, eu vou recuperar ministério, eu vou recuperar os dias, os anos que o inimigo me roubou, eu vou recuperar. Porque esse território ainda nos pertence. Sabe uma coisa impressionante? Quando, antes do rei Davi tomar posse do reino de Israel, Israel era deste tamanho.
Mas o rei Davi, quando se tornou rei, foi conquistando territórios. E a nação de Israel foi alargando tenda. E quando o rei Davi deixou de ser rei, Israel tornou-se outra vez pequeno, porque foi perdendo novamente território. Diz para o teu irmão: se vives no sobrenatural, vais ampliar a tua tenda. Diz para o teu irmão: é impossível viveres o sobrenatural e diminuires. Se vives o sobrenatural, tens de ampliar. Se você vive o sobrenatural nas finanças, as finanças têm que ampliar. Alguém está aqui? Levanta a sua mão e diga amém. Se você vive o sobrenatural em família, a família tem que ampliar, a casa tem que ampliar, a saúde tem que aumentar, tudo tem que aumentar. A igreja, escute bem aquilo que eu vou dizer. Escute bem aquilo que eu vou dizer. Se a igreja vive o sobrenatural, ela tem que ampliar. Eu declaro o sobrenatural nesta casa. Levanta a sua mão. Eu declaro o sobrenatural de Deus nesta casa, e ela vai ter que ampliar. Voltando a Enoque, Deus falava ao meu coração que Enoque caminhava numa dimensão. Diz a palavra que no livro de Gênesis, na passagem que nós lemos do início, diz que Enoque caminhava com Deus. E todos comigo: Enoque caminhava com Deus. Sabe o que isso quer dizer? Caminhava numa dimensão sobrenatural. E como é que nós caminhamos na dimensão do sobrenatural, apóstolo? Vivendo continuamente com um coração de adorador. Diz para o teu irmão: se não adoras, não entras no céu. Diz para o teu irmão: o oxigênio, a fonte de conexão com o céu, com o reino do céu, é a adoração. O culto que menos flui a unção é o culto que o povo menos participa na adoração, porque é a adoração que abre a porta do reino. Diz para o teu irmão: quando não há adoração, a porta do reino está fechada. Sabe o que é que diz a Bíblia? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Diz para o teu irmão: as portas do reino só se abrem quando elas escutam adoração. Enquanto não escutam adoração, elas permanecem fechadas. Diz para o teu irmão: as portas do reino não se abrem com murmuração, não se abrem com crítica, não se abrem com queixa, mas se abrem com adoração. É por isso que a Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam presos, açoitados, ensanguentados, feridos, magoados, diz a palavra que eles necessitavam de uma intervenção sobrenatural. Eles sabiam que com queixa, com crítica, não iam abrir os portões do céu, mas diz a palavra que à meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor, cantavam louvores ao Deus Todo-Poderoso, e enquanto cantavam louvores, as portas dos céus se abriram e houve um terremoto naquela prisão, e Deus libertou a Paulo e Silas, porque o louvor e a adoração abrem as portas do reino para a nossa vida. Dê um aplauso ao Pai. Diz para o teu irmão: o louvor e a adoração abrem as portas do reino para a tua vida. Podes dizer amém? Diz a palavra que Enoque caminhava com Deus. Eu estou a escrever caminhava com Deus. Eu estou a escrever caminhava numa esfera sobrenatural. Se somos filhos de Deus e vivemos no natural, estamos perdendo tudo, amados. Porque ser crente, ser cristão, ser filho de Deus, viver o reino, é viver o sobrenatural. É governar as circunstâncias naturais. Quem me está a entender, levanta a mão e diga amém. Então você diz assim: apóstolo, o que é o sobrenatural? O sobrenatural é ver intervenções sobrenaturais no nosso mundo natural. É quando parecia impossível alguma coisa acontecer, aconteceu porque Deus fez. É quando algo é impossível para os homens, Deus faz possível na nossa vida. Eu desato sobre esta igreja a unção do sobrenatural. Eu vou lhe dizer uma coisa, até para aqueles que têm tido ausência de milagres, prepare-se,
porque a partir de hoje você vai ter tantos milagres a bater à sua porta. Você vai ver tanto o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai ver tantas intervenções de Deus na sua vida. Você vai ter testemunhos e testemunhos e testemunhos e testemunhos. Levanta a sua mão. Eu profetizo o sobrenatural de Deus em suas finanças, o sobrenatural de Deus em sua casa, o sobrenatural de Deus em sua saúde, em sua família. Eu profetizo àqueles que aqui estão e que estão doentes, que estão enfermos. Eu profetizo agora que todos serão radicalmente curados em nome de Jesus. Prepare-se para ver o sobrenatural. Prepare-se para ver o sobrenatural agindo no seu natural. Quando você estiver enfrentando uma situação, o seu dia a dia, que às vezes é difícil, às vezes nos deparamos com cada situação e que nós dizemos: o que é que fazemos, Senhor, agora? Temos que dizer como Davi: levantarei os meus olhos para os montes, onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, isto é, na dimensão sobrenatural. Só o sobrenatural pode intervir no natural. Amados, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu sei que a única pessoa que pode solucionar cada situação da minha vida é Deus. Deus pode usar pessoas, mas se primeiro o sobrenatural não entrar, Deus não vai tocar no coração das pessoas. Quem me está a entender, levanta-se a mão, diga amém. Diz para o teu irmão: quando entras no sobrenatural, os médicos estão ao teu dispor. Quando entras no sobrenatural, os bancos estão ao teu dispor. Quando entras no sobrenatural, as empresas estão ao teu dispor. Quando entras no sobrenatural, as portas se abrem. Diz para o teu irmão: quem não está no sobrenatural, as portas estão bloqueadas. Levanta a sua mão, diga amém. Quando nós falamos sobre comprar sem dinheiro, sabe o que é comprar sem dinheiro? É viver o sobrenatural. Apóstolo, começa o seu negócio, irmão. O meu negócio é assim: eu vejo algo bonito, algo bom, eu compro sem dinheiro, comprometo-me a pagar em X dias, compro, volto a vender e pago e tenho o meu lucro. Sabe o que é isso? Viver o sobrenatural. Apóstolo, eu queria muito um carro, não tinha dinheiro para comprar um carro. Cheguei lá diante da pessoa e disse assim: eu quero um carro, mas não tenho dinheiro para comprar o carro. Então a pessoa diz assim: então fala uma maneira que você pode pagar para mim. Sabe o que é isso? Sobrenatural do Pai. Eu quero uma casa. Quantos irmãos às vezes têm problemas com isso? Quero uma casa, mas falta documentos, porque agora pedem documento para isto, documento para aquilo outro. Quero abrir um negócio, pedem documento para isto, documento para aquilo outro. Sabe uma coisa? Quando você quer abrir e a graça do Pai está na sua vida, Deus faz algo sobrenatural. Deus faz algo sobrenatural. Deus faz algo sobrenatural. E aquilo que era necessário 30, 40 documentos, vai ser necessário só um, porque Deus vai lhe abrir portas. Porque aquilo que é importante na sua vida não é o seu nome, mas é o nome do Pai que está na sua vida. Isso é viver o sobrenatural. Digam todos comigo: Enoque caminhava com Deus. Eu ontem falei uma palavra que disse o apóstolo Paulo tremenda, que disse assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, caminhamos na dimensão do sobrenatural. Digam todos comigo: Enoque andava com Deus, e diz a palavra que já não se viu mais, porque foi tomado e trasladado. Diz para o teu irmão: quando caminhas no sobrenatural, escute bem o que eu vou dizer. Quando caminhamos no sobrenatural, é impossível ficarmos no mesmo lugar. Hello? Alguém está aqui? Diz para o teu irmão: quando vives no sobrenatural, é impossível estares no lugar onde tu estás, permaneceres no lugar onde tu estás. Diz para o teu irmão: porque Enoque andava no sobrenatural, porque andava no sobrenatural, foi trasladado para outra dimensão. Levanta a sua mão. Eu profetizo que você vai mudar de lugar. Levanta a sua mão. Eu profetizo que você vai ser como Mefibosete. Saiu do deserto e foi trasladado para o palácio. Saiu da escassez para a abundância. Você vai sair da enfermidade para a cura. Você vai sair da derrota para a vitória. Você vai sair da tristeza para a alegria. Diz para o teu irmão: quem caminha com Deus, quem anda com Deus, quem vive o sobrenatural é trasladado. Não fica no mesmo lugar. Diz para o teu irmão: sabes porque é que estás no mesmo lugar? Sabe porque é que estás passos e parece que estás sempre no mesmo lugar? É porque não estás vivendo o sobrenatural. Sabe quando você trabalha, luta, esforça-se e não sai do mesmo lugar? Parece que estamos fazendo muito ruído, muita força e não saímos do lugar. Parece aqueles carros que põem a primeira, não é? Fazem aquele arranque e não...
sai fumo por todos os lados e não saíram do lugar. Assim parecemos nós. Vou fazer, vou resolver, vou mudar isto, vou mudar aquele outro, tenho isto aqui, tenho isto aquele outro, e depois olhamos para a nossa volta e ficamos frustrados porque não saímos do mesmo lugar. Diz para o teu irmão, mas isso vai mudar em tua vida, porque diz a palavra que quem caminha com Deus é trasladado. Irmãos, alguém não está percebendo? Eu estou trazendo uma revelação para a igreja. Eu estou dizendo que se você se meter na comunhão, na dimensão do sobrenatural, você vai caminhar com o Pai e vai ser movido. Sabe o que é ser trasladado? É ser movido a outra dimensão. Diz a palavra que aconteceu mesmo com Filipe, em Atos dos Apóstolos. Filipe estava pregando a palavra e Deus o levou ao deserto. Diz para o teu irmão, não temas o deserto se estás com Deus. Diz para o teu irmão, porque até no deserto, se estás com Deus, o Pai te abrirá uma porta. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Diz a palavra que Filipe foi ao deserto. E estava lá, diz a palavra, um eunuco, homem que trabalhava no palácio da Etiópia. E estava lendo as Escrituras e não conseguia entender. E diz a palavra que Filipe trouxe revelação para aquele servo da realeza no meio do deserto. Diz para o teu irmão, sabes o que é que te vai tirar do deserto? Uma revelação. Sabe o que é uma revelação? Cada vez que recebemos uma revelação, recebemos uma chave. Alguém não me está a entender aqui? Diz para o teu irmão, uma revelação é uma chave que o Pai te dá, que te permite abrir uma porta para sair de onde estás e te trasladares a outra dimensão. Diz para o teu irmão, no reino de Deus, cada revelação que o Pai nos dá é uma chave que nos dá acesso a outra dimensão. Diz a palavra que Filipe estava no deserto. Diga todos comigo, Filipe estava no deserto. O homem da realeza estava lendo as Escrituras, mas não entendia, mas Filipe trazia a revelação. Diz para o teu irmão, quão importante é que no meio do deserto tenhas a revelação. Satanás tinha o Logos, Escritura, mas Jesus tinha a revelação. Porque diz a palavra que Satanás disse, está escrito, ó Senhor teu Deus, está escrito, manda, atira-te, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem. E o Senhor também disse, Jesus respondeu, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aquele homem da realeza no deserto tinha o Logos, isto é, a palavra escrita, mas não tinha a revelação. Posso lhe dizer uma coisa? Satanás conhece a palavra escrita, mas desconhece da revelação. Diz para o teu irmão, porque a revelação é a chave que o Pai te dá para teres acesso à sua presença. Se eu lhe disser uma coisa, eu falava ontem isso para a minha esposa e disse assim, aquilo que eu mais queria era passar esta chave para os meus filhos espirituais. Como é que eu vou passar? Não sei, mas um dia vou passar. Eu antes, para entrar na presença de Deus, amados, eu precisava 2, 3 horas. Agora preciso 10 minutos, porque o Pai me deu uma chave e em 10 minutos eu entro na dimensão da glória. Porque o Pai me deu uma revelação. E essa revelação transformou a minha vida. E no tempo indicado aos meus líderes lhes darei a mesma revelação. É claro que sim, que depois de estar na sua presença posso estar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, até 4. Mas para ter acesso, demora 5 minutos. Quem me está a entender, levanta-se uma, diga amém. Eu conheço pessoas que oram 1 hora e saem do lugar de oração vazios. Mas você pode, logo no momento que você levanta a sua mão, você clama a Deus, você entrar na dimensão da sua presença. Eu estou dizendo que Satanás usou a palavra escrita para Jesus, mas Jesus tinha a revelação. E aquilo que tirou Jesus do deserto não foi a palavra escrita, mas foi a revelação. Sabe o que é que as igrejas em Portugal têm? Muita palavra escrita. Quantos bons entendedores da palavra temos em Portugal? Porquê é que não temos avivamento em Portugal? Sabe porquê? Porque nos agarramos à palavra escrita e à falta de revelação. Diz para o teu irmão, a revelação é a única coisa que te pode tirar do deserto. Diz para o teu irmão, pode estar no deserto, mas o Pai te dá a revelação que o teu deserto não é para sempre. O teu deserto é temporário, porque vais sair desse deserto e vais para o lugar que o Pai tem para a tua vida.
Diz a palavra que no deserto, o povo o que é que recebeu no deserto? As tábuas da lei. Diga todos comigo, receberam a palavra escrita e morreram no deserto. Mas Josué recebeu a revelação. Diz para o teu irmão, quando só tens o escrito, conhecimento natural, podes passar anos no deserto. Mas diz para o teu irmão, mas uma só revelação te tira do deserto, de um momento para o outro. Sais do deserto e és transportado para uma nova dimensão. Quem me está a entender, levante-se ao mundo e diga amém. Sabe o que diz a palavra? Que Mefibosete vivia fora do palácio, vivia no deserto, vivia em Lodebar, em lugares secos, em lugares áridos. Mas diz a palavra que um dia Davi teve uma revelação. Ele é filho de Jonatas. Diz para o teu irmão, tudo tem a ver quem é o teu pai espiritual. Diz para o teu irmão, depende de quem és filho. Estou falando no mundo do espírito. Ou permaneces no deserto, ou vais para o palácio. É muita revelação para hoje? Está a ser demais, não é? Mas diz para o teu irmão, a revelação é aquela que te vai arrancar do deserto. Diz para o teu irmão, podes estar no deserto, mas tens a revelação de quem tu és e que o Pai te vai tirar do deserto. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Diz a palavra que ele foi trasladado para não ver a morte. Diz para o teu irmão, quando caminhas com Deus, diz para o teu irmão, quando caminhas com Deus, as circunstâncias naturais não te afetam. É impressionante, porque é como uma nuvem de glória nos cobrisse. Sabe que o Éden, vocês perguntam, o que é o jardim do Éden? Sabe o que era o jardim do Éden? Uma dimensão sobrenatural. Sabe porque é que Deus teve que tirar Adão e Eva do Éden? Porque se eles vivessem no Éden, no sobrenatural, ainda hoje eram vivos. Diz para o teu irmão, o sobrenatural conserva a tua saúde. Conserva o teu corpo, a tua alegria, a tua paz. Ontem eu estava dizendo que o melhor anti-envelhecimento, sabe o que é? É caminhar no sobrenatural. Diz a palavra que Moisés caminhava com Deus na dimensão sobrenatural e com mais de 100 anos o seu rosto resplandecia mais do que o sol. Você quer ver uma pessoa que não está caminhando no sobrenatural? Olhe para o rosto dela. Você vai ver tristeza, você vai ver amargura, você vai ver sofrimento, você vai ver mais do que tudo, falta de esperança. Porque diz a palavra que Moisés até o dia da sua morte não viu a terra prometida, mas não perdeu o brilho dos seus olhos. Diz para o teu irmão, quando vives no sobrenatural, podes até não ter visto o teu milagre ainda, mas ainda não perdeste o brilho da esperança que sabe que vai alcançar aquilo que o Pai prometeu para a sua vida. Quem me está a entender, levante-se ao mundo e diga amém. E todos comigo, eu quero ter a dimensão do sobrenatural. E vou-lhe dizer uma coisa, não é uma decisão de Deus, porque Deus já decidiu. Deus quer que você caminhe com Ele. Mas quando eu digo caminhar, amados, não é estamos aqui no culto, caminhamos, estamos no sobrenatural, quando saímos daqui perdemos tudo. Voltamos para o natural. Descemos à dimensão do natural. Sabe o que é descer à dimensão natural? É quando você está lá em cima e você sabe que se fizer isto, se fizer aquilo outro, você sabe que se falar assim, se falar desta forma, você sabe que se mudar a sua forma de pensamento, você vai descer ao natural. Vou-lhe dizer uma coisa, não se preocupe ser diferente, não se preocupe fazer coisas que os outros não estão fazendo, porque viver no sobrenatural é ser diferente dos outros. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Diz para o teu irmão, talvez todos ao teu redor estão chorando, mas viver no sobrenatural, o Pai diz que é tempo de sorrir. Ai, apóstolo, mas eu não sei se vou viver nessa dimensão, porque o que é que vão pensar as pessoas se eu começar a sorrir? Sabe o que é que vão pensar as pessoas? Você está numa dimensão sobrenatural e você vai afetar os outros e os outros vão passar para a sua dimensão. Sabe o que é que diz a palavra? Quem vive no sobrenatural diz assim: canta alegremente ao estéril, e tu que nunca tiveste filhos, exulta de alegria. Sabe o que quer dizer? Tu que não tens nenhum motivo para sorrir, para te alegrar hoje, alegra-te. E você diz assim: se eu não tenho motivos, por que é que me alegro? Porque o Senhor diz, porque mais serão os teus filhos do que aquela que já tem filhos. Isto é, porque grande será a tua vitória, porque grande será o teu milagre, porque grande será a tua recompensa, porque grande será a tua bênção. Mas primeiro, muda a tua atitude. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Diz para o teu irmão, viver no sobrenatural
caminhar com Deus não é somente dizer que caminhamos, mas é demonstrar que caminhamos. Quem me está a entender, levante-se uma, diga amém. Apóstolo, você não tem medo? Às vezes tem, tantas vezes medo. Não se preocupa, muitas vezes. Vontade de desistir, inúmeras. Mas quando entro no sobrenatural, começo a caminhar novamente sobre as águas. Diz para o teu irmão, Enoque caminhou com Deus e Deus o trasladou a uma nova dimensão. O que eu quero para terminar, eu quero profetizar que a casa do Pai, esta casa, e quando eu digo esta casa, você que é filho desta casa, entra numa nova dimensão do sobrenatural. Você vai caminhar no sobrenatural, e o fruto desse caminhar é que você não vai ficar na mesma dimensão onde você está. Você será trasladado. Levanta a sua mão. Eu profetizo que o seu negócio irá mudar de lugar, vai mudar de estatura, vai mudar de nível. As suas finanças vão aumentar, a sua alegria vai aumentar, a sua casa, a sua família, todas as áreas da sua vida serão trasladadas a uma nova dimensão. E profetizo também que esta casa, esta igreja, a casa do Pai, será também trasladada a uma nova dimensão. Eu quero deixar uma profecia, uma palavra profética para todos os filhos desta casa e para esta casa. Quero deixar uma palavra profética. Levanta a sua mão. Em 3 meses, nós vamos olhar para trás e vamos ver o lugar onde nós estávamos e o lugar onde o Pai nos levou. Seremos trasladados. Levanta a sua mão. A sua vida financeira será trasladada a novos níveis. A sua casa, a família, as finanças, a saúde, todas as áreas. A igreja, esta casa, será trasladada pelo Pai para uma nova dimensão. Porque iremos viver no seu sobrenatural. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, quem crê nesta palavra. Para o céu. Feche seus olhos. Levanta a sua mão, feche seus olhos. Comece a orar em línguas, comece a orar no Espírito. Quem ora em línguas, quem ora no Espírito, levanta a sua mão. Comece a orar em línguas, comece a orar no Espírito. Ora em línguas bem alto, ora no Espírito. Levanta a sua mão, ora no Espírito. Herabasondoro bakandara basondoro balabais. Herabakondoro balabasondoro balabanais. Herabalabasondoro bakandara basondoro bakarabalabais. Herabascuriandere bekondoro balabanais. Eu vou lhe dizer uma coisa, amados. Eu lembro-me da passagem que diz que Deus enviou anjos, e Deus falava comigo nestes dias, quando eu estava lá no Equador, Deus falava comigo esta palavra. Diz a Bíblia que Deus enviou anjos a Sodoma e Gomorra para arrancar Ló e a sua família e trasladá-los para uma nova dimensão. Mas vamos dizer uma coisa, todos dizemos que queremos ir para a nova dimensão, mas diz a Bíblia que os anjos tiveram que apertar, pressionar Ló e a família para saírem com rapidez. Sabe uma coisa? Todos nós aqui dizemos que queremos ir para uma nova dimensão, mas algo na nossa carne nos tira a vontade e nos desacelera de entrarmos na dimensão do sobrenatural. Eu vou explicar. O seu espírito quer ir para a nova dimensão, mas a sua carne, as suas emoções, a sua alma diz para você ficar na dimensão onde você está. Diz para o teu irmão, mas os anjos do Senhor vão te pressionar nestes dias para que saias do lugar onde tu estás. Porque eu vou dizer uma coisa, Deus não vai obrigar ninguém. Deus não vai apanhá-lo pelo pescoço e vai levá-lo para uma nova dimensão. Você vai ter que querer ir para a nova dimensão. Quem está a entender, levanta a sua mão, diga amém. E algo impressionante que diz a palavra, diz que enquanto caminhavam e saíam, a mulher de Ló olhou para trás.
todos comigo. Ela olhou para trás. Sabe o que é que significa? Que cada vez que nós estamos a ir para uma nova dimensão, algo nos diz assim: olha para trás, olha para o que deixaste lá atrás. Eu vou dizer uma coisa: quem quer vir comigo vem, mas eu não vou ficar a olhar para trás, porque eu não me quero transformar numa estátua. Sabe quem são as estátuas? São aquelas que não ficaram nem na antiga dimensão nem na nova, ficaram no meio. Sabe qual é que foi o povo que morreu no deserto? Nem ficou no Egito, nem entrou na terra prometida. Diz para o teu irmão: sabes qual é a dimensão que Deus mais aborrece? É a mornidão. Nem são aqueles que ficaram no Egito, mas também não são aqueles que entraram na terra prometida. São aqueles que ficaram no deserto. Nem são aqueles que ficaram em Sodoma, mas também não foram aqueles que foram para a nova terra. Ficaram como estátuas de sal. Diz para o teu irmão: qual é a tua decisão? Caminhar no sobrenatural e ser trasladado, ou viver no natural? Vou-lhe dizer uma coisa: eu sei que vou tocar a sua ferida, e é para isso que Deus me coloca como apóstolo e profeta, para sacudir a sua vida. Porque se eu não sacudir a sua vida, ninguém vai sacudi-la. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Eu não quero que você venha aqui para lhe fazer cócegas na cabeça e dizer assim: seja abençoado e vá para casa. Não, eu quero abalar com a sua estrutura para você mudar de vida. Ser trasladado, diz para o teu irmão: ser trasladado significa uma mudança radical. Diz para o teu irmão: e queres mudar radicalmente? Pergunto, mas seriamente, pergunta-o que sim: queres mudar radicalmente? Porque a mudança às vezes traz desconforto. Porque quando nós queremos ir para uma nova dimensão, Deus, por exemplo, diz que temos que mudar a nossa forma de caminhar, temos que mudar a nossa forma de falar, temos que mudar a nossa forma de semear, temos que mudar a nossa forma de agir. E às vezes nós não queremos isso. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Será que queremos? Sabe que quando nós queremos entrar na nova dimensão, Deus diz assim: esquece o teu orgulho e perdoa. Mas será que nós queremos perdoar? Perdoar não é dizer assim: que Deus os abençoe, mas eu não quero viver à minha frente. Isso não é perdoar, amados. Claro que você não é obrigatório a conviver com ninguém, mas você não pode ter ódio no seu coração. Quem me está a entender, levante sua mão. Sabe o que é? Viver no sobrenatural é Deus dizer assim: para de semear contendas entre os teus irmãos. E dizer: sabes o que é que disse o fulano de ti? Vou-lhe dizer uma coisa: eu desconfio mais da pessoa que me vem contar algo de outra que disse de mim, do que a própria pessoa que supostamente falou de mim. Porque alguém de boa gente, alguém de boa estirpe, eu não vou falar para o Nelo se o Agostinho falou dele. Se o Agostinho falar do Nelo, eu digo: Agostinho, não fales assim do Nelo. Mas eu não vou falar do Nelo, para o Nelo, que o Agostinho falou dele. Vou estar a ser 30 vezes pior do que ele. Vou-lhe dizer uma coisa: existe um facto muito importante. Não sei porque é que estou a falar isso, mas o Espírito Santo sabe. Porque aquilo que eu tenho para dizer eu digo. Amados, ser frontal nem quer dizer que estamos corretos. Sabe porquê? Porque se todos nós disséssemos aquilo que nós pensássemos, íamos nos magoar uns aos outros. E quem disse que aquilo que nós pensamos é correto? Às vezes eu posso ter uma opinião de si hoje, mas amanhã posso ter outra. Então mais vale esperar do que falar primeiro. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Eu cheguei lá no Equador, conheci uma pessoa, e a primeira impressão que eu tive dessa pessoa, eu disse: esta pessoa é horrível, eu detesto esta pessoa. Mas no final eu fui abraçar a pessoa e fui dizer assim: peço-lhe desculpa pela má impressão que eu tive de si. Agora o Pai me revelou quem você é. Você imagina se Deus lhe dissesse tudo aquilo que pensa de si. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Diz para o teu irmão: caminha no sobrenatural, vive no sobrenatural e avança para uma nova dimensão, e serás trasladado